30 Minutos de Flamengo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor rubro-negro. Olá, rubro-negro, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast 30 Minutos de Flamengo, podcast semanal do Jornal Globo, dedicado exclusivamente ao Mengão. Um pouquinho menos de uma semana do nosso último episódio, a gente parece que tem o dobro de coisa pra falar sobre o Flamengo, porque desde a quinta-feira passada, que foi quando a gente publicou o nosso episódio número 7, quase não teve jogo, aí acabou tendo jogo, teve mais casos de coronavírus no Flamengo, enfim, uma semana, nem foi uma semana, né, mas tão complicada quanto as últimas que o Flamengo estava enfrentando. Daí o nosso tema de hoje, que parece que são todos contra o Flamengo e o Flamengo contra todos. Como sempre, aqui a presença de Diogo Dantas, setorista do Flamengo, meu companheiro aqui no podcast 30 Minutos Flamengo. Diogo, seja bem-vindo mais uma vez, vamos ter bastante coisa para comentar mais essa semana, né? Tudo bem, Giovanni? Prazer falar com você mais uma vez, aí com a galera que escuta os nossos episódios aqui sobre o Flamengo. Pois é, essa semana aí conturbada, ainda resquício do jogo com o Palmeiras, que acabou acontecendo, jogo de Libertadores pela frente, mas hoje a gente resolveu falar um pouco sobre esse bastidor, essas relações do Flamengo com as outras equipes, com a CBF, né? O clube, desde o começo do ano aí, desde que começou essa pandemia, tem tido alguma postura muito particular, né, para determinados assuntos e não agrada, né, aos seus companheiros aí em outras equipes e também a entidade máxima do futebol brasileiro. E hoje vai ter gente que sabe da coisa aí para trocar essa ideia com a gente. Pois é, a gente chamou aqui ele, Igor Siqueira, colunista do Jornal Globo e também repórter. Você está acostumado a ouvir a voz dele já no quadro O Dinheiro Fala Mais Alto, mas hoje temos aqui uma participação completa de Igor, trazendo os bastidores da política no futebol brasileiro, lá na CBF, a relação do Flamengo. Seja bem-vindo, Igor. Fala, Giovanni, meus caros amigos do 30 Minutos de Flamengo. Obrigado aí pelo convite. Hoje eu não vou entrar... Parece aquele jogador de vôlei, né, que só entra pra sacar e vai embora. Hoje não, hoje eu vou ficar o jogo inteiro, comentar aí o cenário envolvendo a questão política do Flamengo, os últimos acontecimentos aí, principalmente nessa relação com os outros clubes e também com a CBF, claro, né? E o que representam os últimos acontecimentos diante desse cenário todo da postura do Flamengo e tal, que vem por aí, competições importantes rolando, Libertadores, CBF, esse arcabouço todo de torneios e as relações políticas do clube. Para dar o start, então, aqui na nossa conversa, lembrando que o Flamengo quase não jogou contra o Palmeiras, ficou aí numa grande batalha judicial, né? Parece que o Flamengo jogou mais fora de campo do que dentro, contra o Palmeiras lá em São Paulo, inclusive mandou a campo um time, ficou chamado aí de time olímpico, né? Diante de tantos atletas sub-20 que foram escalados, não foram escalados nem pelo Dome, né? Porque até o treinador teve coronavírus e ficou de fora de mais essa partida. E, Diogo, a gente viu que foi só aos 45 do segundo tempo que foi confirmada a partida. Então o Flamengo tinha a opção de sair do hotel para o estádio ou para o aeroporto para voltar para o Rio de Janeiro, né, com a decisão judicial embaixo do braço, né, no lugar do regulamento. E o que você tem para trazer pra gente de bastidores dessa operação, do que o Flamengo estava preparado para fazer, e como é que isso refletiu internamente dentro do clube, né? A decisão de ir para campo, né? Quer dizer, a obrigação de ir para campo, como é que isso refletiu lá dentro do clube do Flamengo? Então, Giovanni, todo mundo viu, né? O Flamengo chegando no estádio, entrando em campo, né? O jogo foi transmitido, o Palmeiras estava aguardando, mas houve um bastidor ali no hotel que o elenco estava concentrado em São Paulo, né? E aí vale a pena a gente detalhar algumas coisas, né? O Flamengo, ele tinha na sua delegação, né, basicamente duas peças aí operacionais, que era o gerente, o supervisor de futebol, Gabriel Skinner, e o diretor executivo, Bruno Spindel. Praticamente toda a cúpula da diretoria, o presidente, o vice de futebol e outros vice-presidentes que às vezes acompanham a delegação nas viagens, eles foram contaminados também, assim como os 19 jogadores do elenco principal com a Covid-19. Então, esses personagens, esses funcionários ficaram ali no hotel aguardando as instruções do que seria feito, né? E ao longo de todo
o fim de semana, na verdade, né, as decisões jurídicas começaram beneficiando o Flamengo, né, quando o sindicato dos funcionários dos clubes do Rio entrou na Justiça do Trabalho e conseguiu uma liminar favorável para que não houvesse a partida, porque o Flamengo não tinha só desfalque dentro de campo, também não tinha massagista, por exemplo, não foi nenhum massagista, o único que estava, digamos assim, sem o vírus era o Denis, né, que tem 72 anos, ele não foi para São Paulo, tem sido preservado, e o Flamengo, os outros 2 tinham se contaminado. Então uma série de funcionários do staff do Flamengo não puderam ir, e aí houve um improviso, né? Tiveram que mandar outros, e vários vice-presidentes, inclusive o vice-futebol Marcos Braz, que está sempre nas viagens, também não foi. Então essa decisão de ir ou não a campo baseado no que a justiça definia foi tomada aqui do Rio, basicamente, né? Quem estava lá em São Paulo começou a escutar, né, os principais vice-presidentes, né, a ala ligada ao presidente Rodolfo Landim ainda muito certa de que ia ter uma vitória jurídica, e essa ala chegou a sugerir que a delegação não fosse para o estádio e fosse para o aeroporto, porque até poucos minutos antes da partida começar, a decisão que vigorava ainda era do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, dando respaldo para o Flamengo não jogar. E aí o Marcos Braz entrou em cena e ordenou para os funcionários, né, que estavam lá, para que fossem para o estádio. Então o Flamengo saiu do hotel e chegou atrasado no estádio e acabou entrando em campo também atrasado. Então vale explicar essa diferença, né? Não é um presidente só, como o Flamengo é um regime presidencialista, né, no clube, mas não é só o presidente que toma as decisões, ele sempre ouve os seus pares. Então tem o BAP, que é o vice de Relações Externas, que está acostumado nessas relações entre clubes, federações, CBF, é ele que toma a frente nesses debates. Tem o vice jurídico, o Rodrigo Dunst, que também entra em cena muito, entrou nas questões do Ninho do Urubu, no incêndio, entra também na questão da MP do mandante, que corre lá em Brasília, é outro tema polêmico. Enfim, e tem o Braz, né, que é o vice de futebol, que para as decisões do futebol especificamente, embora sejam decisões institucionais, ele que tem ali o poder de veto, o voto de Minerva, e foi ele que acabou sendo decisivo para que o Flamengo entrasse em campo, mesmo desfalcado, conseguiu um empate lá, né, que a gente viu no final das contas, muito comemorado com a garotada, chegaram ao aeroporto, foram muito festejados, mas houve essa bateção de cabeça ali porque não tinha alguém no vestiário do Flamengo, no hotel do Flamengo em São Paulo, para dizer o que ia fazer, e essa decisão normalmente ela é em colegiado, ela é debatida com outros dirigentes. E aí, né, no final das contas, o saldo foi que o Flamengo foi derrotado na justiça, porque o TST acabou decidindo manter o jogo, mas o empate saiu como um bom resultado, né? Pois é, não é só a gente que está trabalhando remotamente, né? Até a diretoria do Flamengo precisou mandar a decisão. E no telefone. A nova realidade. E você mencionou aí, Diogo, a MP do mandante e outras questões que colocaram o Flamengo na pauta do noticiário para além do futebol, né? E aí, Igor, vou chamar sua primeira participação para explicar o seguinte: o Flamengo parece que tá brigando sozinho em várias dessas questões, né? Assim, o Flamengo toma algumas decisões baseado na orientação interna lá mesmo, e aí vai disputar com a CBF aqui, vai disputar a questão da MP, ficou conhecido como MP do mandante ali. O que o Flamengo tá fazendo nesse cenário assim mais político do futebol? Como é que isso é visto na relação do Flamengo com a CBF e com os outros clubes, o posicionamento deles, não só em relação a isso, mas também a tal da volta ao estádio, que começa a ser discutida agora. Como é que o Flamengo tá nessa posição? A gente tem que separar aí os assuntos pra gente tentar compreender bem esse tabuleiro. Muita coisa. Porque tem assuntos e tem pleitos e pautas que são convergentes e outros não, né? Então, o Flamengo pode estar alinhado com clubes e CBF num determinado assunto, com outros não. Mas, no geral, hoje há um pouquinho de desequilíbrio nessa relação, porque realmente a discussão envolvendo o jogo contra o Palmeiras, essa briga jurídica e também a questão da volta das torcidas, né, aos estádios do futebol brasileiro, essa pauta ela tá mais quente, está mais acalorada, e o Flamengo acabou, nesses temas específicos, se isolando dos demais. Então você teve um Flamengo que sozinho quis que os clubes não tocassem no assunto, não tomassem qualquer decisão em relação ao público nos estádios e jogasse essa responsabilidade apenas para as autoridades locais. Então, com esse cenário desenhado aqui no Rio,
obviamente que o desejo do Flamengo seria atendido porque os governantes já deram autorização para que o público volte aos estádios. Só que os outros 19 da Série A, eles não têm o menor interesse nisso, porque sabem que também nas suas casas, né, nas suas cidades, seus estados de origem, as autoridades não vão liberar a torcida, né, a presença da torcida nos estádios. Então, o que aconteceria se os clubes não se posicionassem e deixassem a cargo dos municípios e estados? Quem conseguisse fazer o dever de casa ia ter torcida. Então, pelo cenário atual, só o Flamengo ia ter torcida, vamos dizer assim, o Flamengo e os clubes do Rio iriam acabar tendo torcida no Campeonato Brasileiro. Então, a maioria não topou isso. Então, foi um desgaste, foi nesse sentido. Outro desgaste... E, Igor, Fala. Só um detalhe, o Flamengo briga na linha de frente, mas, por exemplo, embora o Botafogo, o Fluminense e o Vasco pudessem ser beneficiados aí por essa volta de público no Rio, né, que está mais adiantada, os dirigentes também ali no âmbito da CBF, nos bastidores, já indicaram que não, estão com os outros. Exatamente. Né? Então, de fato, não é uma questão só que os outros também seriam beneficiados, então eles vão encampar o discurso do Flamengo. Não. Eles estão alinhados à CBF. Exatamente, até porque essa volta da torcida ao estádio, ela se restringiria no primeiro momento ao Maracanã. Então ia voltar, mas só voltar no Maracanã. São Januário e Nilton Santos ainda não estavam nos planos iniciais da FERJ, com a prefeitura e tal. Mas claro que teve uma discussão sobre decretos aí nos últimos dias, né? Houve a liberação de presença de público nos eventos esportivos, só que essa questão do protocolo em si estava mais avançada e mais definida em relação ao Maracanã. Mas um outro tema que se juntou a isso foi justamente o jogo envolvendo o jogo Palmeiras, né? Que aí o Flamengo queria que a partida fosse adiada, e esse foi o segundo item, né? Segundo assunto, como eu estava falando, separando em assuntos, esse foi o segundo assunto que deixou as coisas mais apimentadas, né? Porque a CBF ainda não tinha uma diretriz muito clara sobre o limite de número de jogadores, né? Para permitir ou para avalizar, manter a realização de uma partida do Brasileirão em caso de surto de coronavírus, então estava meio no limbo ali essa questão do número, né? E aí a CBF fez um movimento praticamente ao mesmo tempo lá da discussão do público de traçar que, olha, quem tiver no mínimo 13 jogadores em condição de atuar, então o jogo vai acontecer normalmente, e era o caso do Flamengo, né, olhando a perspectiva para o jogo contra o Palmeiras, e aí a partida foi mantida, e a gente já passou, já ficou um pouquinho passada a questão da briga judicial, né, no final das contas o TST liberou, teve o jogo, e os caras foram lá, jogaram e rolou a partida. E só que tem uma outra frente, que é a relação do Flamengo e os outros clubes, os demais clubes, não todos da Série A, tá? Porque muita gente da Série A já saiu desse barco, que é a discussão do MP do mandante. Você tem fora desse barco clubes como, por exemplo, o Atlético Mineiro, o Corinthians está fora, o Fluminense está fora, outros clubes grandes, representativos desse tabuleiro do futebol brasileiro estão fora, alijados aí por iniciativa própria dessa discussão. Entenderam que não é pertinente, e o Flamengo continua. Então, mas o Flamengo carrega consigo uma parte ainda um pouco significativa assim, da Série A, como Bahia, Ceará, clubes ali que geralmente frequentam o meio de tabela para baixo, tal, que estão aspirando aí coisas maiores assim, no aspecto de crescimento, Bahia, Ceará, Atlético Paranaense, Flamengo, estão juntos nesse quadro de negociação envolvendo o MP do mandante. Ou seja, não dá para pegar o Flamengo, abrir a porta, jogar num quarto e trancar e jogar a chave fora. Então até porque o Flamengo é um time muito representativo, né? O Flamengo não dá para descartar o Flamengo no tabuleiro. Não, e outra coisa, né, Igor? Quando tem questão comercial envolvida, né? A gente vê até no próprio campeonato estadual, quando tem questão comercial envolvida, os clubes de menor expressão, assim, mesmo em âmbito nacional, eles normalmente alguns se alinham ao Flamengo, né? Claro. Para que tenham benefício também. Mas quando é questão esportiva estritamente, e esse ponto da volta do público, ele lógico que tem bilheteria, né, para todo mundo, mas tem muita questão esportiva. Sim. Então, uma coisa é você já enfrentar o Flamengo, que tem uma equipe muito forte. A outra é enfrentar no Maracanã com torcida. Uhum. Mesmo que seja 20 mil e não 60 mil. E eles não tendo essa contrapartida do lado de lá, né? De poder receber o Flamengo com torcida. Então, não tem do lado de lá. Geraria esse desequilíbrio na visão dos dirigentes, e a própria CBF compreende isso também e defende esse ponto de que não dá para abrir uma concessão pensando no desejo de um clube em detrimento dos outros 19, né? Inclusive esse tema já foi debatido. O Flamengo acionou algumas instâncias aí federais, né, órgãos federais, figuras da política nacional, para tentar esse diálogo com a CBF, e o argumento tem sido esse, de que não dá para, nesse ponto específico, priorizar
o que um clube quer em detrimento dos outros 19. Foi até tema de discussão do presidente Rogério Caboclo lá na reunião de semana passada com o Rubens Lopes e tal. O Caboclo falou pro Rubinho que não vai ser igual a CBF, não vai ser igual a FERJ, onde um clube só manda, né, onde um clube só dirige todas as decisões, né? Então ficou uma rusga bem grande aí entre os dois, mas o ponto é que a gente tem várias frentes que misturam questões esportivas, políticas e comerciais, e aí precisa separar um pouquinho como fica esse tabuleiro, por isso que não há uma ruptura completa com o Flamengo, e nem dá para dizer que o Flamengo está sozinho em todas as pautas, né? Mas ele é figura muito importante, e ultimamente sim as coisas têm girado em torno do que o Flamengo tem proposto, da intensidade da participação do Flamengo, porque, claro, tem um clube que é representativo não só de torcida, mas de questão financeira e questão política também nos últimos tempos. E como é que ficou esse caso? Tô voltando um pouquinho de novo esse caso do coronavírus, da suspensão da partida, só para perguntar o seguinte: como é que fica essa mudança de posição, entre aspas, do Flamengo diante dos olhos dos outros clubes e das federações? Porque o Flamengo foi o principal clube a querer voltar com o futebol logo, né? Era um clube que queria jogar contra o Bangu de qualquer jeito, mesmo que a gente ainda tivesse bastante no meio assim da pandemia. E agora, quando o próprio clube foi afetado, né, com 19 jogadores infectados, sem falar os dirigentes, a comissão técnica, o Flamengo foi o primeiro a tentar meio que burlar a regra, né? E tentar cancelar a partida de qualquer modo. Como é que ficou essa dicotomia aos olhos dos concorrentes e das federações? Bem, vou tomar a frente nessa aí. O jogo, se quiser, vai complementando. Pelo seguinte, realmente a CBF considera sim esse é um problema no posicionamento do Flamengo, né, no sentido de ter batido no peito que o protocolo era o melhor, o protocolo do clube era superior, protocolo inspirado aí no que estavam sendo coisas que estavam sendo feitas na Europa, tal, top de linha, e acabou que o Flamengo, a visão dos dirigentes é que o Flamengo foi foi bastante egoísta no cenário todo, que tinha meio que um sentido, uma sensação de que estava com peito de aço, né? Que as balas do vírus iam vir e não iam abalar nem nada. E aí, quando houve essa infecção em massa da última viagem para o Equador, né, por conta da Libertadores, e aí houve sim um estranhamento com essa mudança do Flamengo, de que quando alguma coisa saiu fora do script, né, que estava planejado, ele foi o primeiro a ir para a justiça e tentar mudar o jogo, adiar, mexer com o campeonato. Até por isso que os clubes reagiram. E aí a gente observa uma análise mais ampla, a reação dos clubes, claro, era uma pressão, mas em termos de imagem, né, dessa defesa de temos que parar o campeonato. Então, se for assim, né, o André Sanches e o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, foram nessa linha. Tem que parar o campeonato porque o protocolo vai ser descumprido. Mas na real, ninguém queria, pelo menos na CBF, ninguém queria interromper a competição, porque aí geraria uma incerteza. Uma bola de neve. Exatamente, um problema ainda maior. Se para agora, você não sabe se lá quando volta. Então, e aí o problema comercial, financeiro, iria voltar mais ou menos a perspectiva que estava durante a pandemia, sem um campeonato rolando, né? Você não tinha nenhuma garantia de receita, ia criar um caos financeiro completo. Esse ano já está complicado por causa de toda essa questão do coronavírus, fluxo de pagamentos estão afetados, os clubes vão receber a maior parte só em 2021, então já tem um buraco muito grande aí, uma lacuna muito grande de dinheiro a ser preenchido no ano de 2020, e isso não está resolvido. Parar o campeonato agora seria pior ainda, mas os clubes foram a forma que eles encontraram de manifestar publicamente a oposição em relação ao Flamengo, né? Que eles entenderam que o Flamengo estava sendo incoerente, e o Flamengo entende o contrário. O Diogo pode até falar melhor, que o Flamengo... o Flamengo viu isso como um certo blefe, né? Porque essas questões econômicas sempre também acabam, de certa forma, regindo a conduta dos clubes, dos dirigentes, os presidentes aí colocando em público aí as suas posições, né? Chegou o presidente do Atlético Mineiro a dizer que ia entrar na justiça desportiva para excluir o Flamengo do Campeonato Brasileiro, né? Por ter usado a justiça comum. Vale até a gente lembrar que quem entrou na justiça para não ter jogo não foi o Flamengo, né? Foi um sindicato de empregados do Flamengo e foi o sindicato dos atletas de futebol do Rio de Janeiro. Os dois obtiveram ganho de causa para não acontecer o jogo, e aí, na Justiça do Trabalho, no âmbito federal, todas essas duas liminares foram derrubadas.
mas o Flamengo vê e age de forma estratégica porque ele também tem um respaldo político. Por exemplo, essa postura, né, de se alinhar à FERJ, à Prefeitura do Rio, na tentativa de aprovar o retorno do público, né, é baseada numa determinação do Supremo Tribunal Federal que diz que é a autoridade local que determina se vai ter evento com público ou não, né? E claro que a CBF alega que ela que é a organizadora do campeonato e ela que decide se vai ter público no campeonato. Mas, enfim, quem libera a presença de público é o governo municipal. Então o Flamengo age juridicamente e age politicamente. Nessas reuniões no Rio de Janeiro, que tem acontecido há algumas semanas no Rio Centro, no gabinete lá da CEOP, né, da Secretaria de Ordem Pública, já há autoridades, Polícia Militar, Guarda Municipal, 7 Rio, Vigilância Sanitária do município, Secretaria de Saúde do município, que receberam, né, para debater os protocolos de volta ao público, os secretários de futebol, Ronaldo Lima, e o de esportes, Marcelo Magalhães, que são do governo Bolsonaro que tem um certo alinhamento com o Flamengo já foi lá, o presidente Landim já foi lá visitar o Bolsonaro, almoçou, enfim. Há uma tentativa de vir de cima para baixo na esfera política para que tenha esse respaldo do Ministério da Saúde, né, dessa Secretaria do Esporte, e no final das contas fique desconfortável para as autoridades locais não se darem seguimento a esses protocolos de volta de torcida. Então, como há, inclusive, entre a Prefeitura do Rio e o governo federal uma certa aproximação nesse período eleitoral, né, o Flamengo se beneficia disso também, porque ele é um agente que gera votos no final das contas também, né? Imagina um público durante o período eleitoral agora de volta ao Maracanã, o que não seria em termos de seduzir as pessoas, né, com candidatos e tudo. Inclusive o Marcos Braz, que é vice de futebol, vale a gente deixar registrado aqui, teve a sua candidatura registrada no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro como candidato a vereador. Ele ainda não confirma, ainda se esquiva, mas já está lá como candidato do Partido Liberal. Então, assim, o Flamengo está imbuído ali na busca dos seus interesses e sabe muito bem como atuar comercialmente e politicamente para ter os seus interesses atendidos. Se isso vai respingar para os 19 outros clubes da Série A de uma forma meio desconfortável, a diretoria não está preocupada com isso. Exatamente, não é essa a prioridade no momento, né? E essa é a crítica dos clubes. A prioridade é os interesses do Flamengo, e isso é a queixa, né, Igor, dos outros. E aí a gente pode passar adiante aí e analisar como é que era o Flamengo antes dessa gestão na relação com os outros clubes e com as federações e a CBF. Era um Flamengo também, de certa forma, isolado pelo presidente Eduardo Bandeiras de Melo, que é candidato à prefeitura. Então, assim, é um período político agora que a gente vê o Flamengo em ebulição por essas questões. E o Igor até relembrou recentemente em conversa informal nossa, que o presidente Landim, conversando com a gente em entrevista antes de ser eleito, reclamava dessa postura, né, isolacionista do Bandeira, né, anteriormente, né, Igor? Você estava na entrevista comigo, inclusive, foi durante a campanha presidencial do clube, né, e ele falava que o Flamengo, e era uma crítica que ele fazia, era visto como, eu abro aspas, como mesquinho, né, pelos outros clubes. Isso o Landim falando, ele queria mudar esse comportamento, né? Só que a prática está se mostrando um pouco complicada de cumprir nesse momento, né? Pelo menos esse cenário aí que ele tá houve uma inversão, né, Igor? O Flamengo hoje é mais alinhado à FERJ, com quem não tinha boa relação, e com a CBF há alguns atritos que antes não aconteciam, né? Inclusive o Flamengo em 2015 para frente, né, na época do Bandeira, teve participação em outra pauta nacional que foi a questão do Profut. Então muita gente se alinhou nesse sentido, né, e viu o Bandeira como um ente, uma figura importante na discussão do Profut, que foi algo que trouxe interesse aí, que atendeu o interesse de alguns clubes, né, no que diz respeito aos parcelamentos dos tributos federais. Então tem esse jogo aí, né, que o Diogo falou, né, acaba a relação com a FERJ, que era ruim, ficou boa, e a relação que era nacionalmente, que embora alguns olhassem, principalmente pela implosão que foi na Primeira Liga, né, olhassem o Flamengo como um clube egoísta, né, isso está mais acerbado, está mais acirrado, essa visão toda está mais intensa hoje em dia. Antes da gente prosseguir então para o nosso último assunto em debate hoje, vou chamar a participação do nosso quarto integrante aqui do nosso debate, Carlos Eduardo Mansur, que você já está acostumado a ouvir também no quadro dele, o Fala Mansa.
Vê, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre. Alô, Giovanni, um abraço pra você, pro Diogo, pro Igor. A gente já debateu amplamente a série de posturas reprováveis, uma série de incoerências cometidas pelo Flamengo em todo esse processo, desde a volta do futebol, com o pico da pandemia ainda presente no Rio de Janeiro, claramente sem ser ultrapassado no Rio, com a questão da volta do público nos estádios, com a tentativa de adiamento de jogos diante do surto no seu elenco, do jogo com o Palmeiras especificamente. Enfim, tudo isso foi amplamente debatido e merece ser debatido. Agora, é importante também pontuar que atitudes individualistas, elas são uma marca sobre a qual o futebol brasileiro está assentado. É um futebol que não tem até hoje uma liga, que viu ruir Clube dos 13, que viu ruir Primeira Liga, porque os clubes não conseguem pensar coletivamente. Um outro aspecto importante é pensar no futuro. O futebol brasileiro se recusou terminantemente sequer considerar a hipótese de reformular campeonatos, fazer formatos mais curtos, com menos viagens, com menos jogos. Diante disso, as viagens, jogos e concentrações se sucedendo, a simples presença de um infectado está gerando diversos focos de surtos de Covid no futebol do Brasil. Não dá para a gente achar normal o futebol virar um vetor de transmissão da doença. É isso que precisaria ser repensado. Ao tentar manter a sua temporada com a estrutura habitual, o futebol brasileiro evidentemente não tinha como fazer uma bolha de 7 meses. E os jogadores vão para casa, têm a sua vida social, têm contatos com outras pessoas e acabam trazendo para o convívio do elenco o vírus. Então, esse ponto precisava ser debatido. Acho que não vale a pena o futebol seguir com a estrutura atual, porque você joga sem saúde, sem público e sem jogadores, na medida que os regulamentos são feitos prevendo a inclusão de jogadores sub-20, sub-17, ou seja, jogadores de qualquer idade, simplesmente para que os jogos aconteçam e não sejam adiados para garantir cotas comerciais. Não se joga por paixão, não se joga por saúde, não se joga pela presença do atleta ou pela qualidade do jogo. No momento, joga-se apenas por dinheiro. Um abraço para vocês, até a próxima. Bom, o que passou, passou e ainda tem muita coisa pela frente pro Flamengo encarar aí, seja dentro de campo ou fora de campo. Diogo, essa semana tem Libertadores dentro de campo, mas fora de campo já tem as próximas decisões que vão afetar aí o futuro do Flamengo, né? É isso, né? A gente tá um pouco ali da discussão da Libertadores, falando em relação a essa conjuntura política e realmente esse momento ainda de debate, deu uma esfriada na CBF, né, que programou mais para frente aí as conversas sobre volta de público, mas no Rio de Janeiro há uma reunião marcada para essa quinta-feira, né, com as autoridades, a FERJ, a Prefeitura, vão seguir os debates, vão seguir os protocolos e vão tentar deixar tudo pronto para quando a CBF autorizar a volta do público, que estava previsto para o jogo do fim de semana, né, do Flamengo e Atlético, que seria no Maracanã, vai ser adiado, vai mais para frente, mas querem deixar todas as questões de protocolo, prevenção, higiene, para o Maracanã tudo preparado, para quando houver a autorização para o retorno do público, o Rio já ter aí, como foi no estadual, né, tentar ser pioneiro, para quando tiver autorização já colocar em prática, e teremos aí, num primeiro momento, 30% da torcida de volta ao Maracanã, se a CBF assim permitir. E parece que vai acontecer isso, Igor? Ou tá caminhando para manter os estádios ainda sem público por um tempo? Eu não seria tão otimista em relação à volta do público, né? O cenário ainda é de muita cautela e muita preocupação nacionalmente. Não há mostras no momento da CBF que isso vá ser permitido tão cedo, até pela forma incisiva com a qual os clubes se posicionaram, né, nos últimos dias. Precisaria de uma mudança de panorama e de caminho político muito significativo, que parece que não está em pauta no momento. Sobre a questão de pressionar o Flamengo ou não, os clubes eles puxaram um pouquinho o freio de mão, né, sobre aquelas pautas lá de vamos punir o Flamengo, vamos, porque foi para a justiça comum e tal. Eles tiraram o pé do acelerador nisso aí, iam ter uma reunião com o Caboclo, o presidente Rogério Caboclo, essa semana, mas eles mesmos tomaram a iniciativa de não querer marcar mais nada, deixar o tempo passar, por mais que ainda o olhar para o Flamengo não seja, em direção ao Flamengo, não seja dos melhores, né, não estão amiguinhos, passeando na praça, dando risada um para a cara do outro, mas também
também desaceleraram esse movimento de fogo no adversário, de levar o cara pra forca, de querer sacrificar o oponente, né, nessa discussão. Então, claro que as arestas políticas ainda precisam ser separadas, mas houve uma desaceleração sim, e com relação ao público, nada indica no momento que a gente vai ter público tão cedo no Brasileiro. Não dá para dizer quando que vai ser, que condições, se a CBF vai acatar ou não vai acatar em determinado momento e tal, mas por enquanto esse cenário que está bem certo em relação à presença de público e também na questão política do governo Flamengo. Eu acho que no final, assim, Igor e Giovanni, o Flamengo teve muitos casos de Covid, né? E a gente viu, até o Fluminense também teve. Eu acho que para o brasileiro agora vai ficar essa expectativa, né? Qual é o próximo surto e o que os clubes vão fazer depois do Flamengo ter agido dessa forma? Porque pode ter ficado um precedente aberto aí para ações na justiça comum, já que não aconteceu nada com o Flamengo e no final das contas derrubaram, outros tentarem via justiça desportiva, via justiça comum, justiça do trabalho. Então, assim, dá um clima pro campeonato, uma coisa meio chata, né? Meio arrastada. E eu vejo assim, no final das contas, o que pesa na minha visão é que o Flamengo tinha jogadores suficientes para jogar, estava dentro do que o protocolo da CBF previa, e no final das contas viu-se que havia qualidade suficiente para fazer um jogo digno ali. Então, para quê, né, manchar o campeonato e o futebol dessa forma? Talvez outras equipes não tivessem e mais pra frente vão acabar usando o mesmo expediente por isso. Mas acho que o Flamengo não precisava ter agido dessa forma. E no final das contas, que bom que foi um resultado positivo, que valorizou a garotada, que a gente acabou não abordando aqui. A gente promete, no próximo episódio, falar mais dessa molecada do Flamengo, que tem tido pouco espaço nesse time milionário, né? E acabou que o surto de Covid ajudou a mostrar um pouco desses talentos. É verdade, ficamos aí devendo então um podcast para falar dos garotos que teve muitos destaques, maior deles aí acho que o Hugo Souza, né, que a gente comentou no episódio sobre os goleiros, né, a gente até falou sobre a preferência sobre o Gabriel, mas já tá aí o nosso compromisso a voltar a falar sobre os jovens do Flamengo no próximo episódio. Agora já estamos nos acréscimos daqui dos nossos 30 minutos de Flamengo. Queria agradecer a participação do Igor em full time nesse episódio, trazendo aí os detalhes dos bastidores da política no futebol do Flamengo em relação às federações e à CBF. Igor, muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Giovanni, um abraço pro Diogo, um abraço pra galera que tá escutando o podcast 30 Minutos de Flamengo, sempre que precisar nós estamos aí. Valeu, Igor e Diogo. Na semana que vem estamos de volta e já tem tempo que a gente não traz a participação do internauta, podemos ver como é que o pessoal se posiciona nas redes para trazer mais uma participação deles no nosso próximo episódio, não é mesmo? Eu posso dar uma temperatura aí de como ficou essa participação ali no Twitter, né, que a bolha nossa ali da cobertura acaba mostrando um pouco. No fim de semana foi muito essa apreensão aí de se vai ter jogo ou não vai ter jogo, mas eu lembro que depois que o Flamengo conseguiu o resultado, trazer um ponto de São Paulo, os memes e as brincadeiras tomaram conta, né? O pessoal falando que depois na segunda de manhã a molecada do Flamengo não ia poder treinar porque ia ter que ir pra escola. Então, assim, começou essa brincadeira, e o Felipe Melo, que chegou a postar uma provocação, entrou como alvo aí, foi muito pilhado, muito zoado. Então, assim, é um clima importante, vale destacar para essa semana aí de Libertadores, de competições aqui de volta ao Rio de Janeiro, que o Flamengo tem pela frente, no Brasileiro e na Libertadores, e deixar para trás, né, esse episódio aí. Mas claro que essa conjuntura política vai seguir pro resto da temporada e a gente está de olho. Abraço a todos aí. Tá certo, um abraço, Diogo. Fim de papo no nosso podcast. A coordenação do podcast 30 Minutos de Flamengo é de Thales Machado e Roberto Maltic. A produção é de João Pedro Fonseca e a edição deste episódio é de João Guilherme Lacerda. A gente volta a conversar então na semana que vem. Saudações rubro-negras a todos e até lá! 30 Minutos de Flamengo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor rubro-negro.